E sejam todos muito bem-vindos para mais um FS Cast, o podcast oficial do Fora de Série, porque tem muitos outros, mas esse é o oficial. E hoje, com o sócio do Fora de Série, mais uma vez, um dos donos, um dos fundadores dessa marca, Guilherme Alf. Inclusive, queria dizer que eu cheguei antes de vocês. Exatamente, esse é o ponto. O programa número 1 foi gravado com ele, então nada mais justo do que o sócio e dono do canal e da marca, sendo o Guilherme Alf, sempre com o Rafael Capelli, inestimável muito presença, muito obrigado. Trouxe aqui até a Mont Blanc e o contrato já para assinar, que a gente estava brincando antes, vou deixar aqui até formalidades que já deveriam ter sido feitas. Né? Mas eu que construí esse império aqui, depois deixei vocês tocando, tô feliz com o sucesso que fez pelo estúdio que vocês montaram, parabéns para vocês dois. Muito obrigado. Vocês mandaram muito bem no estúdio, cara. O estúdio foi um investimento muito alto. A gente arrumou um espacinho aqui. Daí, achei legal vocês cederem pro Denilson e pro Chico fazer o podcast na segunda-feira, O Denilson é um menino que está crescendo. Colaborativo, é o poder do colaborativo. É importante. Quem divide, multiplica. Isso é já famoso, isso, né? Então a gente divide bastante esse estúdio aqui também. E uma aposta, né? O Denilson é um menino novo aí que tá chegando, né? Tá chegando bem, a gente tá dando espaço. Tem futuro. É bom na resenha. Mas aproveitar que o Alf puxou aqui, já agradecer mais uma vez, como a gente sempre faz, agradecer ao Fabrício, a experiência, ao Chico, o Garcia, ao Denilson por cederem o espaço aqui, tá lindo, todo mundo chega aqui e comenta como tá bonito o nosso espaço e é óbvio que eles cederam pra gente, então a gente tem que agradecer todos os dias a experiência e ao Fabrício por essa... Eu coloco ele até nas minhas orações diárias. Essa graça recebida. E também agradecer que o Fabrício é a Globo dos influenciadores, dos palestrantes. Então, o Fabrício ter liberado também Guilherme Alf para participar também é um... Quantos meses foram de negociação? Cara, foi longo. Foi longo, né? Foi longo. Foi difícil. Foi longo. Começou no último dia do dia posterior à minha última vinda no Fora de Série. Faz 2 anos. Então, 2 anos. 2 anos já. Aí. Vocês não vão achar que é sério essa porra toda. Pelo amor de Deus. Aí, o cara que já tava com o Alf finaliza, falou, não, isso corta, não. Esse não vai dar, não vamos trazer. O Alf, ele é um cara múltiplo, né? Assim, faz coisa pra cacete e coisas legais sempre. E eu conheci o Alf e já passei a admirá-lo, porque ele fazia um negócio que eu acho muito do caralho, que ele tinha um produto que era uma resenha com 2 caras muito fodas, né? Então, quem ainda não viu os outros episódios do Alf aqui no Fora de Série, já clica aqui, vai estar em algum lugar, aqui em cima, aqui embaixo. Mas essa capacidade de reinvenção do profissional, acho muito foda. E você tem muito isso, né, cara? E a gente vai entrar mais pra frente aí no livro que você escreveu em homenagem à sua mãe e tudo, mas também é uma reinvenção, né? Fazer do limão uma limonada. Sim. E se tem um negócio no Brasil que a gente precisa fazer, é transformar limão em limonada, né, meu? Bem-vindo, obrigado, prazerzaço. Se for de assinar, a casa é sua, é só você chegar. Você sabe o endereço, você tem a chave da porta, é só você chegar e sentar. Tá valeu, cara, valeu. Eu sou, brincadeiras à parte, um entusiasta do Fora de Série desde sempre, assim, acompanhei desde o começo, sempre achei muito legal, porque eu acho que aqui é um espaço para falar um pouco da vida real do empreendedor ou do fazedor, né, do maker, como eu gosto de falar, assim, sair um pouco daquela vida distante que não é real, né? Uhum. E eu sempre fui um cara que busquei me reinventar, primeiro por necessidade, nunca passei trabalho, assim, mas por necessidade de precisar trabalhar, acho que como, né, a esmagadora maioria das pessoas e tal. Mas segundo, por uma necessidade de ser sempre curioso, sempre querer uma coisa nova, sempre querer Eu recentemente até fiz uma mudança de carreira, mais uma mudança de carreira, né? Que durante 5 anos eu fui RP do Atitude 67, né? E eu saí recentemente, faz mais ou menos um mês, mais ou menos. Caraca. Né? A gente tá gravando aqui em agosto, faz mais ou menos um mês que eu saí da Atitude. E a decisão de sair da Atitude foi por N motivos que eu posso falar sem problema nenhum, mas um dos principais motivos foi: será que eu sou bom fora da música? Aqui eu já vi que eu sei fazer. Legal, né? Tenho muito pra aprender e tal aqui dentro ainda. Mas eu fiz coisas legais na música que eu me orgulho e cases legais e tal, né? Cheguei onde eu queria chegar, quero trabalhar com artista nacional e tal, com um som que eu acredito tal. Será que eu sou bom em outra coisa agora? Então, eu acho que esse lance de mudar também tem muito a ver com isso, sabe? De querer se desafiar e tal, e aí partir para uma outra... Tô trabalhando no mercado de tecnologia e saúde agora,
que não tem absolutamente nada a ver com tudo que eu fiz na minha vida, mas que era para ver assim, beleza, vamos ver se eu consigo fazer lá, né? E aí eu vou me dando conta cada vez mais que relações públicas, que é a minha profissão, é a área que eu estudei, que eu trabalho, ela é muito transversal, né? Então, a frase que me trouxe ao primeiro podcast do Fora de Série, né? O primeiro Fora de Série nem era podcast ainda, que foi o Todo Mundo Precisa de um RP, ela é verdadeira, né? Da música à tecnologia ou à saúde. E é um projeto seu, o Todo Mundo, né? Não é só uma frase, né? Virou um projetaço, É né? um projeto, né, cara? É um coletivo de várias relações públicas. A gente já tem... Vai fazer 10 anos agora, em outubro de 2022. São 10 anos fomentando a profissão de relações públicas no Brasil. A gente tem um evento que é muito forte, que é a RP Week. O André já participou com a gente lá da RP Week. É uma semana inteira de conteúdo para profissionais, principalmente estudantes de relações públicas, que na área da comunicação é uma área ainda que é vista como patinho feio, né? Tem uma série de coisas aí e eu acredito muito que as fronteiras da comunicação hoje elas estão extremamente borradas. É difícil se definir exatamente isso aqui é marketing digital, isso é RP, isso é publicidade e tal. Assim, jornalismo acho que é o mais lógico, né? A própria publicidade, né? A gente vê campanhas assim, vê pouca campanha puramente publicitária. Mas ainda o jornalismo já tá misturando. Né? Misturando muito. Então, tipo assim, vou pegar o Google Gloss. O que o Google Gloss faz não é jornalismo também? É, total. Não é informação e tal. Jornalistas, não me matem. Eu sei que nós estamos falando de outra coisa, né? De entretenimento e tal, mas não deixa de ser. Não deixa de ser, né? Um conteúdo tem uma programação, tem uma série de coisas. Então, essas fronteiras, elas estão muito borradas. Então, ficou muito difícil, assim, falar quem é quem. E o RP nisso, ele perdeu... Por um lado, ele ganhou, mas ele também perdeu muito espaço para esse monte de nome que tem, né? Então, a Todo Mundo Precisa de um RP sempre trabalhou para isso, assim. Sempre trabalhou para fomentar a profissão, cara, para levar caras como o André, como a gente levou lá para molecada de 18, 19, 20 anos ouvir, para poder se inspirar, poder ver como é que é. E a gente, enfim, canal no YouTube, conteúdo. A gente fez muita ponte assim do mercado, porque eu ouço muito dono de agência de RP me dizendo que não encontra talento. E eu encontro muita molecada nas universidades dizendo que não encontra oportunidade. Eu falei, gente, vocês não estão conversando. Tem alguma coisa errada. Então a gente também atua assim como um elo, né? E tudo isso é legal contar também que a Todo Mundo Precisa de um RP é uma causa sem fins lucrativos. Então a gente nunca ganhou R$1, né, em dinheiro, porque eu ganhei muito mais do que dinheiro, claro, né? A gente ganhou relacionamento, ganhou reputação, ganhou uma série de coisas, né? Mas financeiramente sempre foi um projeto paralelo que a gente toca nesses anos todos aí. As mudanças que você comentou ali, que você falou, né? Que saiu da atitude e tudo mais. Quando você faz essa mudança, cara, dá um frio na barriga lascado qualquer mudança, né, cara? Como você se prepara para isso, assim? Porque, assim, até comparando um pouco com a publicidade, que é um mundo que eu vivi muito tempo, a publicidade se atende, trabalha, enfim, atua em várias categorias, várias indústrias diferentes ali. Mas a base é a publicidade. Óbvio que você vai se inteirar, vai estudar, vai entender o mercado, consumidor e assim por diante. No RP é a mesma coisa assim, cara, na relação... É que eu acho que relações públicas, ele talvez dos profissionais de comunicação seja o profissional que mais trabalha também na marca. Tá. Né? Talvez a maioria dos profissionais de RP estejam alocados no cliente, né? Trabalhem em departamento de comunicação interna, né? Direto com as marcas, assim. Então é menos agência. Existem muitas agências, mas é um pouco menos, né? E também ele tem uma característica de ter mais trabalhos freela. É difícil Pode ter, mas dificilmente um publicitário sozinho atende alguém. E um RP sozinho, ele pode atender uma pequena marca, né? Um pequeno negócio, um negócio que está começando e tal, porque ele tem uma visão mais 360 da história. Então, eu acho que essas modificações são mais comuns, assim, essa quebra. Claro que muda. Alguém que trabalhou 10, 15 anos em agência e vai para o corporativo vai sentir. Né? Eu mesmo estou sentindo, né? Fui para uma startup de tecnologia em saúde, que é a IJA. E, cara, é completamente diferente, porque eu estava acostumado com estruturas pequenas. Você está interno lá agora? Estou interno lá. Tá. Com estruturas pequenas, né? Estruturas menores, onde tudo era mais simples de resolver. E aí, nós somos em quase 60 lá na IJA. Então, assim, já é um... né? Já tá, assim, já tá ficando de pequeno para querendo sair de pequeno, assim. E, cara, é tecnologia. Para mim é tudo novo. E aí tem integração entre os times, né? Eu tô como CMO lá, então tem a questão das hierarquias dos cargos também, que para mim é uma novidade, né? Eu sempre, acho que assim, no empreendedorismo de rua, como eu gosto de falar, não tem muito assim, nós vamos todo mundo fazendo e tal. Agora lá não, já tem uma liturgia
dramaturgia dos cargos também, que embora seja startup, né? Tem. Mas tem. Então, tá sendo... Cara, mas eu tô adorando, assim, embora o frio na barriga, né? Muito, mas o frio na barriga, pra mim, também é o que me move. Se não tem graça. Se a gente entender que mudanças acontecem o tempo inteiro, né, cara? Mas dá um cagaço, né? Não, dá um cagaço, você vai Mas, ambiente novo. Mas, cara, eu vou te dizer que, sim, dá um cagaço, mas eu acho que dá menos cagaço quando você faz uma mudança consciente. E pra mim foi muito consciente. Não foi do dia pra noite. Não, né, eu sempre tive a vontade, na verdade, eu já vim aqui, né, várias vezes assim, eu sempre tive a vontade de ir pra um corporativo, mas eu achava que o corporativo era um passo demais pra mim. Eu não ia conseguir me adaptar, sabe? Ia ser muito quadrado pra mim. Então, quando pintou a possibilidade de ir para uma startup, eu achei que era um meio do caminho legal. Né? Não é tão quadrado quanto o corporativo, mas não é tão freestyle quanto empreender como eu fazia. E é muito pessoal, né, Gui? Essa história do RP. Eu tenho essa sensação, assim, que as pessoas procuram o Guilherme Alf em si. Por mais que você tinha a empresa, né? Me corrija se eu estiver, ela tá valendo. Né? Não, existe, assim, é que no fim das contas eu montei uma empresa com o meu nome, porque é bem isso, assim, as pessoas me procuravam. Então, eu montei um back office, na verdade, para poder atender e fazer os projetos que eu queria atender. E deu resultado assim ou não? Você falou, puta, deu, cara... mas, cara, deu, só que eu tava indo pra um caminho que não é um caminho que eu acredito, que é um caminho... Eu tava vendo mais uma agência. Tá. E aí, esse não era o caminho que eu acreditava, porque eu achava que eu não tinha força o suficiente. Acho que hoje, para ser uma agência, tem que ter, cara, um poder de relacionamento muito grande, tem que ter um poder de investimento muito bom, porque acontece, uma agência pequena, que nem era o meu caso, eu cheguei a ter, quando eu estava aqui no condomínio, 7, 8 pessoas trabalhando comigo. Então, era um negocinho pequeno, mas que, de novo, cara, 7, 8 pessoas ali com salário, com custo fixo, a conta começa a pesar. E eu estava atendendo muito artista. Eu tava música e futebol. E aí na música, eu não tinha um FII tão alto. E aí você começa a ter que fazer mais FII para pagar aquela conta. E aí começa a dividir muita gente nas contas. E aí a qualidade começa a cair. Tanto que eu acabei fazendo uma mudança ainda quando eu ainda estava com a Alf, antes de começar a pandemia, a Alf NC, né, que era o nome de Alf Negócios Criativos. Eu fiz uma mudança que era... Eu fiz uma proposta para Atitude e passei na música a trabalhar só para eles. Então, cara, em vez de trabalhar para 6 artistas, 7 artistas, eu trabalho só para um, conseguia cobrar mais, né? Entregar um trabalho. Eles já estavam no tamanho que podiam. Já estavam no tamanho que podiam. Nem só podiam, mas precisavam ter uma dedicação. Exato. E no futebol eu fazia muita ponte, assim, entre marcas e atletas, porque as estruturas dos atletas no Brasil ainda é muito precária. Né? Acho que o Fabrício faz um trabalho que, né, fora a amizade que a gente tem e tal, mas o Fabrício faz um trabalho com o Denilson que é uma referência absurda, né, de gestão de carreira, e os atletas no Brasil não têm muito isso, né? Então eu fazia muita ponte na UFNC com as marcas. Então, sei lá, eu fiz um projeto para o iFood, que o iFood precisava contratar 15 jogadores. E para eles era um inferno, via agência, não era via iFood, não era via agência do iFood, era um inferno ter que falar com cada um, com cada e tal. Porque tem todo um jeito de falar, garantir que os caras... Então eu fazia muito esse meio campo, assim, fiz Bridgestone, fiz iFood, fiz vários projetos legais, assim. Massa. Mas também chegou num... E aí veio a pandemia, né? Então, na verdade, assim, tava indo, mas aí veio a pandemia, cara, e aí a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas antes de entrar na pandemia, que eu acho que tem um monte de causos aí, de episódios, né, na pandemia contigo... Qual que é a principal diferença que você notou, assim, desse universo agora de startup, ainda no teu negócio de relações públicas, mas no teu de projetos criativos e tudo mais, mas startup versus artistas e jogadores, assim, também. Qual que é o principal diferencial, assim, que você vê, que você mapeou, assim? Que você... Cara, o que eu vejo, assim, que as startups, bem ou mal, as que seguem um determinado padrão, né, que não é um padrão à toa, é um padrão que vem sendo consagrado aí por várias e várias startups, elas têm um modelo de negócio... Modelo de negócio não, desculpa. Elas têm um modelo de gestão um pouco mais claro. Tipo assim, tem o marketing, tem a operação, tem cultura, assim, já sabe para que vai olhar. Eu lembro... Eu meio que tinha uma implicância com os nomes em inglês. CMO e Analytics, não sei o quê. E aí eu sei, gente, nós não estamos nem conseguindo fazer as coisas aqui ainda, porque esse monte de nome e tal. E aí foi muito legal, eu tô aprendendo muito lá, que aí o nosso CEO me explicou, ele falou assim, não, cara, na verdade é o seguinte, como a gente tá fazendo rodadas de investimento, a gente apresenta para muito fundo, os fundos já gostam de ver essa organização.
Eu falei, então tem um uma porquê. Não é só porque alguém... Então, cara, eu realmente tô aprendendo muitas coisas, assim. Acho que uma coisa que ainda tá me tirando o sono, sendo bem sincero... Michael, um beijo, cara, meu senhor, né? Vai ouvir isso aqui. Uma coisa que ainda me tira o sono é esse tempo de validação de produto. Cara, isso é muito maluco pra mim. Eu tô tendo que tomar um chá. Ansiedade. Segurar a ansiedade. Tipo assim, não, como assim, gente? A gente tem que vender, tem que faturar. Não, a gente só tem que testar as hipóteses. Eu falei, não, pelo amor de Deus, mas o dinheiro tá indo embora. Não, tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem. Então, previsto. Tá tudo planejado. Tá tudo planejado, né? Então, tá sendo uma experiência muito maluca, assim, né? De ver esse outro lado, assim, esse planejado e tal. E enfim, aí, cara, cair pra dentro, acho que isso é uma coisa legal de contar também, assim. Eu tô vendo uma diferença muito grande, sabe aonde? Entre marketing e relações públicas. Tá falando uma coisa óbvia, Alf. Sim, tô falando uma coisa óbvia. Mas eu tô vendo que eu não tava tão preparado para ser um CMO. Você tá sentado do outro lado da mesa ali, você já... Exatamente. E outra, o que eu vejo que hoje o CMO, o cara de marketing de uma startup, ele tem que entender de coisas diferentes do que eu entendo. E beleza, cara, comprei curso de CMO na Academy, tô lendo Startup Enxuta, o André Siqueira da RD, li o livro dele, troco ideia com o André, tipo assim, eu tô indo atrás para aprender, porque, cara, eu quero saber, eu quero ver como que faz. Então eu vou aprender, vou pegar no tranco. Claro que eu tenho noção, né? Mas o que eu tô querendo dizer, assim, talvez a minha cabeça ela é muito mais setada para reputação, relacionamento, papapá. E eu vi que a cabeça do CMO tem que estar setada para, CAC, LTV, resultado, sabe? Tem que ter duas, né? Uma construção de marca e uma resultado. Exatamente, né? Cara. Então, isso está sendo muito legal para mim, assim, sabe? Me desafiar e estudar e aprender e ouvir, assim, sabe? Eu cheguei no o meu time tinha 12 pessoas quando eu entrei. Cara, eu acabei fazendo, né, com o tempo, uma reformulação gigantesca, assim, no time, mas, cara... por mais que na hierarquia, teoricamente, né, eu esteja num cargo acima, cara, as meninas que são as minhas heads, assim, cara, estão me ensinando demais, porque elas estão lá desde o começo. Então, eu acho que isso é legal também, que eu não tinha na agência. Sabe? Poder aprender com outras pessoas, troca, né? E não que a minha galera não pudesse me ensinar, mas normalmente eram cargos mais específicos na agência ali, sabe? Então lá, cara... tem mais domínio também, mais domínio, e ali tu responde pra alguém, né? Isso é legal também, então os meus pares, né? Os outros CIS lá que a gente chama, o grupo de CIS, então, o financeiro, o cara de operações. Amanhã eu tenho uma reunião 11 da manhã para discutir o orçamento com o CFO, o orçamento do ano que vem. Então, cara, que era uma coisa que na gente não era eu. Sim. Eu que decidi onde é que ia, onde é que não ia e tal. Então, essas trocas, assim, para mim estão sendo muito ricas. Você vai sair, cara, certamente sair, assim, sair não sabemos quando, mas você vai sair bem mais cascudo daí, né, cara? Mais completo. Isso é do caralho, um puta processo. É muito massa, assim, Rafa, porque, tipo, cara, eu tenho 40 anos já. Putz, eu já fiz algumas coisas, óbvio. Tá bem, André. Tá bem. Eu ia falar uns 26, 27. Um abraço pra Dovan, que tá cuidando bem. Tá bem. E aí, cara, eu tô bem feliz e empolgado, assim, de ver que, cara, né, tudo bem, 40 anos é só a metade da vida, mas... aos 40 anos, dentro da minha área, eu podia estar muito bem na música, no futebol, nos conteúdos aqui na escola, podia ficar aqui. E, cara, eu fui para um outro lugar e, tô vendo que eu tenho muito para aprender ainda, sabe? Então, essa sensação, assim, é o que me move, assim, tipo, essa curiosidade de aprender, de querer saber mais e aplicar. Porque eu vou aplicar isso não só lá na IGE, que eu tenho, certeza que eu vou ficar lá muito tempo, porque é incrível que as soluções que a gente está construindo lá, mas isso também me ajuda. Mas o que é especificamente, assim, o que pode falar, né? Não, pode. Cara, aí já... o que acontece? Hoje, em torno de 20% só dos brasileiros têm plano de saúde. Sim. Tá. Então, 80% dependem do SUS ou do particular. Essa conta não fecha. E a gente tem o SUS, que é um dos sistemas de saúde público que é uma referência no mundo inteiro. Mas, cara... Não atende. Não atende, não comporta. Então, acho que esse é um ponto. Tem aí um gap aí, tem uma oportunidade aí gigantesca. A segunda coisa, cara, qual para vocês é o principal centro de saúde de São Paulo? O Einstein. E é nisso também, Sírio e Einstein. Não, o Einstein e o Sírio são centros de doença, não são centros de saúde. Tá. Quando a pessoa tá lá, ela já tá doente. O centro de saúde é o Ibirapuera.
Centro de saúde é a cozinha da casa de vocês. A prevenção ali. Centro de saúde é o que a gente faz antes. O antes Quando da tu merda. vai pro hospital... É porque deu merda. Já deu merda, né? Claro, tem consultas de rotina e tal. Eu tô fazendo uma analogia aqui, né? Não leve ao pé da letra, mas quando você vai no hospital, já teve o problema. Então, a gente acredita muito na medicina preventiva e preditiva. Só que a gente também atua na reativa, que é normal. Então, a gente atua em 3 trilhas, tá? Vou dizer um produto de cada só para exemplificar. Reativa. A gente atende hoje uma demanda que é esse gap entre o SUS e o plano de saúde. Por quê? O Rafa, teu amigo lá que quebrou machucou o reto abdominal. Quebrou o reto, lesionou Alô? o reto. Alô? Aí você que sabe, você vai falar. O amigo do Rafa machucou o reto abdominal. Ele não tem plano. Se ele for esperar uma cirurgia no SUS, provavelmente vai demorar. Cara, isso vai ter uma série de desdobramentos. Se ele for no hospital, provavelmente o hospital vai parcelar em 3 vezes no cartão. E aí, cara, às vezes a pessoa não tem o crédito no cartão, às vezes a pessoa em 3 vezes é muito pesado. Não são contas baratas, né? Não são contas baratas. O que a gente tem? Um financiamento. Um financiamento de cirurgia, tá? Que parcela em 36 vezes. Que nada mais é que um produto de crédito. É um produto de crédito. Então, você vai rodar um relatório ali, aprovou o crédito, beleza, a gente empresta o dinheiro. Por que pra gente esse produto ele é muito importante? Esse produto não vai mudar a saúde no Brasil. Mas pra gente ele é muito importante por quê? Porque ele é um produto de growth. Porque quando eu faço isso, eu abro 3 contas. A do paciente, a do médico e a do hospital. Então eu comecei a conversar com 3 stakeholders dessa cadeia. E aí eu tenho outros produtos para eles. Então, o financiamento de cirurgia é um dos nossos produtos reativos. Tá? Já está rodando lá, você vai entrar no site, vai rodar uma análise de crédito, se aprovar, a gente vai... por que não pega o dinheiro no banco? Porque a taxa que a gente tem para esse produto é muito mais barata que uma taxa de um crédito pessoal no banco. Beleza. No preventivo, é onde começa a ficar mais legal, assim, a coisa a gente está trazendo produtos mais... Eu já sei o reativo fudido, cara. Mais legal. mais inovadores, assim. Por exemplo, a gente acabou de lançar um check-up ginecológico, uma parceria entre a IJA e a Pfizer. Pra gente, cara, do ponto de vista de relações públicas, de marca, isso é muito importante pra gente, ter a Pfizer ao nosso lado. Porque saúde é que nem dinheiro. Ninguém quer arriscar a sua saúde num negócio novo. O cara lógico. Pô, né? A inovação, Pfizer, eu vou baixar um negocinho aqui no meu celular. Não vou fazer inovação com o meu rim, né? Com o meu reto abdominal. Não, pô, eu quero ir no garantido. Então, a gente tá lançando esse produto com a Pfizer, que pra gente foi, incrível, assim, né? Ter a chancela da Pfizer do nosso lado, que é o seguinte. O câncer de mama e o câncer de colo de útero são os 2 cânceres que mais matam no Brasil. Mulheres. Por que as mulheres morrem tanto? Porque não descobrem cedo. Quanto mais cedo descobrir, mais chance tem. E não só mais chance tem, quanto menos custoso é. Se a mulher... Isso aqui é uma estimativa, tá? Se a mulher se descobrir no estágio 1, ela vai gastar em torno de 6 a 7 mil e a chance dela reverter é altíssima. Se ela descobrir no estágio 2, ela vai pular para uns 30 mil, em média, e a chance diminui muito. E se ela descobre no estágio 3, ela vai gastar mais de 80 pau e provavelmente ela não vai reverter. Então a gente lançou um programa, um check-up ginecológico, onde a mulher paga R$ 99,00 por mês, é uma assinatura, durante 1 ano. E aí ela tem toda a jornada para fazer, é 89 na verdade, R$89,00 por mês. E ela tem toda a jornada que vai desde uma consulta inicial com um médico nosso fazendo um acolhimento dela. Então, entrevista ela, beleza. Pega os exames. A nossa assistente de saúde marca os exames para essa mulher. Todos os exames. Dá sugestões de horário para ela. Quase um concierge e tal. Por R$89,00. Ou seja, não é um produto que só quem tem muito dinheiro pode pagar. Marca todos os exames para ela. Ela tem mais 2 consultas com um Nutri e 2 consultas com uma psicóloga. E, porque não pode incluir no valor, tu tem que vender separado, mas a gente indica para todo mundo comprar. Por mais R$17,00 tem um seguro da Sul América, que está dentro. Então o produto vira IJA Pfizer Sul América. Caralho. Tem um seguro da Sul América, que em caso dela ter o câncer, ela recebe um prêmio. Caralho. Para lidar com a doença, para lidar com o afastamento, para lidar com o fato de não trabalhar. E aí ele cobre dentro dessa perspectiva aí dos estágios. Cobre dentro dessa perspectiva. Então o que acontece, cara? A mulher, tudo bem, eu não vou ter lá os 300, 400, 500 para pagar o plano por mês, mas, cara, eu vou pagar 99 por mês e eu tô
Da doença que 89, mais... 89. Não, mas aí se tu botar o seguro, né? Com os 17. É que vai dar 106, 107. Então, qual que é a lógica? Cara, a doença que mais mata, essa... Tu diminui muito o risco, né? Então, esse é um produto que a gente tem no preventivo. Cara, acabou de lançar faz 2 semanas agora. O plano né? de saúde também é um puta negócio, né, cara? Pra Sul-América, por exemplo. Sim. Então, porque na verdade a Sul-América é a seguradora, né? É o braço de seguros dele. Então, porque o plano de saúde, cara, ele... É difícil fazer essas previsões, assim, né? Mas ele tá enfrentando cada vez mais dificuldade, cara. Porque essa conta não fecha. Essa conta não fecha. E a gente até brinca, né? Sei lá, você vai botar o teu dinheiro na XP, no BTG, qualquer um que tal. Você quer fazer um plano de investimento. A corretora te entrega um plano de investimento. Teoricamente, o plano de saúde teria que te entregar um plano de saúde. Claro. E no fim das contas, estou generalizando aqui, tá? A gente sabe que tem né, alguns planos mais legais, outros nem tanto. Mas no fim das contas, o que acontece? Eu pago todo mês um valor. E quando dá problema... Uso sim necessário. E quando dá problema... Eles me emprestam meu dinheiro. É isso, velho, tá ligado? Que, na verdade, o plano de saúde ele teria que ter um plano pra pessoa não ficar doente, né? E não só no E essa cultura da prevenção ali, desse produto 2 ali também, ainda é baixo, né, cara? É baixo, porque cara, a gente vai quando deu merda, né? Quando deu merda. E aí, um outro produto na prevenção que a gente tem, cara, que é animal, cara, esse eu até indico pra vocês fazerem, que é o teste genético. Cara, eu fiz. Já falaram disso. Animal, cara. Tem uns testes genéticos que estão rolando aí que é de ancestralidade e tal. Não é esse que a gente tem. Esse da Genera eu fiz. O da Genera, que é super legal e tal, mas ele é o que a gente... É entretenimento. Mais entretenimento. O que a gente tem 4 testes que são feitos num laboratório lá em Portugal, que daí dá um peso na Europa e tal. Pô, parece mais chique. Que é a Heart Genetics. Na verdade, os laudos deles são incríveis, assim. A gente tem o Nutri, o Fitness, o Farmaco e o Cannabis. Tá? Cada um deles analisa, né? Então o Nutri, ele faz uma análise, cara, são 60 páginas de tudo conforme a tua genética. Tudo que te faz bem comer, que não faz bem comer. Cara, café, proteína, tudo, cara. É bizarro. Que legal. E ele é muito legal. Ele não é um produto barato, tá? Ele é um produto que custa em torno de R$2.000, R$2.200. Mas ele é um produto que você faz uma vez na vida. Porque ele não é sobre como é que você está. É sobre como você é. Caralho. Os teus genes, né? É pra sempre. Então eu vou fazer na minha filha agora. Minha guria tem 2 anos. Eu vou fazer nela. Cara, porque eu vou usar pra sempre. Eu vou ter ele guardado ali e tal. E vou usar pra sempre. Então esses testes genéticos a gente tá fazendo. E aí vem o terceiro, cara. Que aí é o pulo do gato. Aí é a grande inovação que a gente tá criando. Que é o seguinte. A gente tem um aplicativo, né? Peraí, só antes de você mudar. Achei que o terceiro era do negócio. Por que do cannabis? Ele fala as doses, como é que funciona pra você? Exatamente. Tá querendo, né? Não saber. Não, mas pra saber, assim, só pra Tem um primo meu, tem um primo meu. Acho que o público merece informação. Não, principalmente hoje, cara, nessa coisa do cannabis ser usado, né, como um tratamento e tal, o corpo reage diferente, né, o corpo de cada um. E a gente trabalha, por exemplo, esses testes a gente trabalha muito com prescritores, né, com nutrólogos e com nutricionistas. Né? E é muito interessante, cara, que depois que aí tu faz o teste, é uma nutricionista, se não for a tua, se tu comprar direto na IJA, que a gente tem uma venda B2C baixa, assim, né? Nossa venda é mais B2B. Então a gente vai no nutricionista e fala, cara, tu vai montar uma dieta a partir da genética da pessoa. Não vai errar nunca mais. Não tem. É muito massa. Mas onde é que a gente vai chegar? No preditivo, que é o nosso grande objetivo, assim. Hoje tem um aplicativo que já dá para baixar, então baixem aí na IJA Saúde, IJA, HYGIA, IJA, vê como se fala. IJA é a deus grega da saúde, né? Por isso que tem este nome. Baixa o aplicativo e a primeira coisa que você vai fazer é responder um score de saúde. Então você vai falar sobre saúde mental, saúde física, saúde do sono, saúde financeira e saúde social. Então você vai responder um questionário ali, é um questionáriozinho extenso. Leva uns 10 minutos pra responder. Sabe o que eu acho do caralho já nesse questionário que você falou? Que já é o todo, né? Não é saúde, cara. É saúde mental, saúde financeira, cara. Porque isso impacta. Cara, quem tem problema com grana, cara, não vai tá tranquilo, cara. Quem não tá tranquilo vai ter ansiedade. Quem vai ter ansiedade vai... Tipo assim, uma coisa tá linkada com a outra, né? Então, beleza, você foi lá, baixou o aplicativo. Isso já pode fazer hoje, tá? Já tá disponível, é gratuito. Tem seu score de saúde ali. Legal. Aí... Onde estão os exames de sangue de vocês hoje? No Fleury. No Fleury, ou no A+, ou no, né? Ou no plano. Cara,
os exames de sangue, que são os nossos dados, eles estão em qualquer lugar menos de posse de quem mais interessa, que é nós mesmos. A gente tem que ter isso, né? Então, no aplicativo, você já pode colocar ali os seus exames de sangue. Já pode subir ali e tal. Ele baixa direto dos negócios? Ainda não. Tem que fazer. Tem que fazer. Ainda tem que fazer. E aí, o que acontece? Respondeu o questionário com os seus hábitos. Começou a subir teus exames de sangue, certo? Fez o teste genético. Tá lá o teu teste genético. O aplicativo vai começar a cruzar essas informações e aí ele vai te avisar antes de tu ficar doente. Caralho. Baseado... Você prepare-se, em 48 horas Cara, você está... Cara, daqui a 2 anos tu vai ter um problema no rim, velho. Por quê? Cara, porque teus genes, eles dizem isso, o teu último exame de sangue diz isso, e o teu questionário, que é os teus hábitos, diz isso. É o que faz. Puta, faz muito sentido. Faz muito sentido. Sim. Né? Então é onde a gente vai chegar. Nossa, que animal. É aí. Então, cara, só que a gente tá fazendo tudo isso, né? Contando aqui, assim, parece que tá tudo. Já tem várias coisas funcionando, assim, mas tá sendo uma jornada animal, assim, cara. Muito foda, assim. É o Open Health. Já tem o Open Health, né? Tem o Open Finance, o Open Banking. Não, cara, não, assim. Fudido. Não, eu sou um novato no mercado da saúde ainda, tô lá há 6 meses, assim, mas. Não tem como não mudar. Vai ser um colapso. Não tem como. Tem que mudar, sabe? Tem que mudar. E aí é muito massa que você... E até quanto mais previsão você tiver, menos valor o plano de saúde vai ter, né? Claro. Você vai olhar e falar assim, não, puta, eu já tenho aqui... Cara, E por outro lado também o plano vai poder olhar isso e dar desconto com base no Open Health. Cara, 74%, isso é dado da OMS, tá? Das 5 doenças que mais matam poderiam ser evitadas ou adiadas. Por que a gente tá morrendo, gente? Cara, às vezes eu fico meio viajando, assim, né? Controle populacional. Tipo começa assim, as teorias, né? Porque, cara, a gente mesmo pode ser... A gente sabe, né, cara? A gente sabe o que faz mal, a gente sabe o que faz bem, a gente sabe o que precisa, mas a gente não faz. Então, e aí tem uma coisa que eu gostei muito quando eu cheguei lá, assim, que tem um desafio educacional, né? Porque tudo isso passa, cara, por mudar o comportamento. Cara, e aí é que a história que eu falei de prever, né? Que eu falei, da prevenção ali, que a gente não tem essa cultura de fazer um check-upzão desse aí, de ir atrás da informação antes, a gente não tem, cara. A gente só vai a hora que deu merda mesmo. E sabe como é que eu fui Fala lá? por mim, né, cara? Os caras me chamaram, olha como as coisas do relacionamento é maluco. Isso, como é que chegou? É de Porto Alegre, né? Como é que chega essa oportunidade para um empreendedor de RP, velho? Não, é de Porto Alegre, daí já... A máfia de Porto Alegre. Máfia dos gaúchos. Mas, cara, o Daniel Alves... Achei que você ia falar que era Juí, né? Que é foda aqui. O polo inovador. O polo de inovação de Juí. Cara, o Dani Alves é sócio. O Daniel é um dos investidores. E aí, o cara que é o CEO da empresa, que é o Michael, eu conheço ele lá de Porto Alegre, a gente jogava futebol e tal. E ele me chamou para fazer a campanha de lançamento do Dani como sócio da IJA, em janeiro. E aí, quando eu fui fazer a reunião, lá em Alphaville, lá nas bandas de vocês, quando eu fui fazer a reunião... Na casa dele ou do Fran? Não, no escritório do Fran. No escritório do Fran. Quando eu fui fazer a reunião pra falar, tipo assim, pra pegar o briefing, entender, fui lá como RP e tal. Cara, eu fiquei assim, caralho, esse negócio é muito foda. Porra. E os caras assim, caralho, esse cara é muito foda. Os caras gostaram de mim e eu gostei dos caras. Isso foi uma segunda-feira. E aí, na hora de ir embora, um dos caras, que é o outro fundador, que é médico, falou assim, pô, tinha que estar com a gente em tudo aí, não só nessa ação. Eu falei, não, pois é, mas, pô, é difícil, né, cara? Tô com a vida estabilizada, eu só, me convida. Eu falei, pô, é difícil, né, cara? Eu, pô, hoje aí, pô, tô estourado, né, cara? Pô, que isso, fora de série toda hora, pá, não. Atitude. Pô, Fabrício. Tem um pô, show esquece. agora, pai. Aí eu meio que meti, dei uma valorizada no passe, né? Falei, mas vamos falar aí e tal. Aí eu fui embora, cheguei em casa, falei pra minha mulher, falei, amor, não tá entendendo. O negócio é muito fera. Eles precisam me convidar. Aí, no outro dia, os caras, tamo aqui ainda. Que eles são de Porto Alegre, tava aqui, né? Vamos jantar amanhã. Aí demorei um pouquinho pra responder, né? Apareceu ocupado. Aí eu falei, amanhã não dá. Não, mentira. Falei, vamos embora. Cara, eu falei, vamos. Daí o cara me ligou. Eu falei, olha só, a gente vai... Você fala, amanhã não dá. Ele fala, então a gente encontra lá em Porto Alegre. Nunca mais. Não, daí no telefone ele já falou, a gente quer, entender de fazer uma proposta pra tu vir e tal. Tu acha que tem chance? Eu falei, não, tem chance e tal. Cara, quando eu sentei na mesa lá, eu falei, rapaziada, o negócio é o seguinte, não tem mais tempo aqui cara, eu quero vir. Eu achei do caralho o negócio, eu quero vir. Porra, a gente quer que tu venha também. Então, cara, agora é só uma questão da gente... É só vocês acertarem essa conta aqui.
Tá tudo Só certo. a gente viabilizar. E aí, beleza. Aí os caras fizeram uma proposta. Aí eu fui embora, e aí eu fui embora. Aí eu cheguei em casa pra minha esposa de novo, né? Eu falei, foi bom lá e tal, os caras vão fazer a proposta. E aí, eu falei, o problema é que se os caras fizerem uma proposta ruim, eu vou aceitar, porque eu quero ir. Eu quero, porque foda-se. Não é o dinheiro, não é o dinheiro. Eu quero ir. E aí a proposta foi boa. Aí pelo menos isso. Porra, aí juntou o tio agradável. Aí eu só pedi um tempo, né, cara? Pedi um tempo, porque Fazer essas fevereiro. movimentações todas. Falei, eu preciso de pelo menos uns 4 meses até eu me desligar de todas as coisas que eu tô e tal. Os caras falaram, não, tranquilo. Cara, eu fui indo e agora tô full time lá, assim. Continuo, né, com a escola, com todo mundo precisa de um RP, com as minhas coisas de conteúdo. Mas de cliente, assim, eu tô só com Eles estão com o escritório lá em Porto Alegre só? lá em Porto Alegre. E aí você mudou de volta pra lá? Não, tô aqui. Mas hoje muita gente é remoto, né? Metade da empresa é remoto. Isso é animal também, né? Tecnologia, cara, a galera de tech, os devs, tudo remoto e tal. Seria melhor estar lá, né, cara? Mas é legal estar aqui também, é bom estar aqui. Aqui é. E é doido que o teu São negócio. Paulo as coisas acontecem aqui também. Mas o teu negócio é muito pessoal, que a gente falou mais cedo ali, né, cara? E ficar nesse ambiente remoto assim também, é com difícil, time, cara. essas O coisas. bom é assim, como eu tenho a ligação gigantesca com Porto Alegre, né? Vou muito pra lá, é Não difícil sei eu se vocês notaram, o Alf é gaúcho. Talvez vocês não tenham notado. Você ainda não tenho notado. Então eu vou pelo menos uma vez por mês, eu tô lá, então hoje dá pra fazer. E Gui, trazendo um pouquinho de volta pra história das tuas comunicações, dos teus termos aqui, você fala da história da comunicação acolhedora, né, cara? Sim. Que surgiu num momento super difícil da tua vida ali, que foi com a perda da tua mãe durante a pandemia, e a partir dali você mudou um pouco do viés, assim. Não sei se viés é a melhor palavra pra isso, mas talvez você foi por esse caminho, né? E aí, eu honestamente acho que até casa muito com esse momento que você tá agora, né? Da IJA, né? A escolha pela IJA também foi por isso, né? Quando eu falo de por que eu tô na IJA, assim, os caras até falam, o pitch ele é verdadeiro, mas ele é muito bom do ponto de vista de marketing. Marqueteiro pra caralho. Não, mas que eu falo assim, a gente foi no jantar esses dias, aí eu vou falar rindo agora, o negócio é sério, eu vou falar rindo. Mas a gente foi no jantar esses dias, daí a gente passou por uma rodada de investimento agora e aí fechou, né? A gente foi fazer um jantar com um grupo que investiu, aquela coisa, todo mundo feliz, né? Você vê que o Alf começou, teve a rodada. Os caras fizeram a rodada pra pagar o... Você viu, né? Você vê como é que tá o bagulho. Aquela festa feliz quem botou o dinheiro, feliz quem recebeu o dinheiro, todo mundo feliz quem vai usar o dinheiro que sou eu. Início de casamento, todo mundo... Tudo certo. Aí o cara falou assim... E os caras são espanhóis, né? O cara falou assim, não, agora cada um vai falar um pouquinho aí de por que tá aqui, desde quando tá na ilha. Puta, aí você deitou. Aí todo mundo falando, né? Que isso, que aquilo. Cara, ninguém tem um pitch melhor que o meu. Agora tem que ficar sério pra falar. Não, é que eu falo brincando, mas é real mesmo, cara. Eu fui pai na pandemia, né? Vocês já são mais experientes que eu. Fui pai pela primeira vez, né? A Nina nasceu em 2020 e eu perdi a minha mãe, né? Na pandemia também, em 21. Então eu vivi, cara, a vida e a morte na pandemia, assim, né? Os dois extremos. E a IJA, ela é tudo que eu mais queria. Que era que a minha mãe tivesse vivido mais e que a minha filha viva mais. Então eu estar na IJA hoje tem muito do propósito, sabe? Tem muito de, construir um lugar onde as pessoas tenham mais saúde, porque minha mãe, né? Eu sempre falo que a morte da minha mãe não é um acidente, né? Ela é a consequência de uma má gestão. De uma negligência. De uma negligência, né? A gente sabe, a pandemia era um desafio, cara. Foi um desafio para todos os governos do mundo inteiro, né? Mas, cara, a minha mãe não precisava, em março de 2021, tá morrendo gente como morreu naquela quantidade. Ia morrer, sem dúvida. Né? Ainda hoje é uma dificuldade. Então eu vejo assim como, cara, lidar com a saúde como um todo é muito importante, né? E já que não pude evitar a morte da minha mãe, que eu prolongue a vida da Nina, né? Que a Nina possa viver assim muitos anos. Isso é muito louco, né, cara? Porque, assim, mesmo com a tecnologia, e aí sem falar da RIJA exatamente, mas com a tecnologia ia ser difícil de prever, né? Porque, assim, não é um negócio, uma doença que você poderia ver no gene, que não sei o quê, né, cara? E também, no teu caso, imagino que não era um problema de falta de apoio... Não. Né, de hospital e tudo mais. Não, cara. Então esse é um caso muito, né, difícil, É muito né, difícil, né, cara? Muito Cara, difícil. o que eu sempre considero, assim, que aquela segunda onda que teve, que foi quando minha mãe faleceu, que foi em março de 2021. Isso sim. Né? Cara, eu acho que eu Petadinha ficaria... no braço talvez teria resolvido. Sabe? Cara, vai doer, dói sempre. Eu não ia aceitar nunca mais. Talvez eu aceitasse um pouco melhor se fosse quando não tinha vacina mesmo. Sabe? Cara, ela morreu, ela foi enterrada no dia
que ela da idade vacinal dela, no dia, Caralho. naquele dia, em Porto Alegre, era o dia vacinal dela, né? E, cara, e a gente sabe, e aí nem tô, assim, falando politicamente, né? Mas a gente sabe o modo como o Brasil como um todo lidou, cara, foi errado, cara. Foi errado. A gente, né, alongou coisas quando não precisava alongar, não se cuidou quando precisava cuidar. Enfim, nem vale entrar Mas faz sentido. nessa seara, mas eu sempre acho que a morte da minha mãe ela não é um acaso, né? Ela é uma má gestão de uma coisa que era muito difícil, sem dúvida, cara. Era um desafio para qualquer um, cara. Era muito desafiador. Muito desafiador. Mas, por exemplo, era muito melhor num momento de desafio a gente ter alguém que entendesse do assunto à frente do negócio. A gente não facilitou, né? A gente não facilitou. Era melhor... Cara, se eu tenho um problema de computador, eu posso ter um especialista em computador resolvendo ou eu posso ter um especialista em mesa. Vou no especialista em computador. Não que não fosse acontecer, porque era difícil. Claro. Mas, enfim, cara, e aí... quando a minha vida começa a mudar quando eu viro pai, né, cara? Vocês sabem como é, assim. Mas eu vou desculpa, Vai. Fê, mas eu vou me corrigir. Talvez a tecnologia ajudasse, sim. Né? Você tendo o mapeamento genético ali, talvez você não pudesse prever, mas a hora que apareceu, opa, peraí, teu gene responde assim, assim, assado, a esse tipo de ação e a gente talvez possa tratar com isso. É que talvez não existe tão bem o cruzamento das informações para a galera entender o que combate A ou combate B, né, cara? Cara, mas a gente tá indo, né, para um nível de discussão que, assim, cara, pô, nós não faz muito, nós estávamos discutindo sobre a vacina, sobre a máscara. Muito mais simples. Muito mais simples, né, cara? As coisas, assim, vamos lá, vamos fazer o básico do básico do básico, né? E eu sempre falo, cara, que a Covid ela é uma doença que ela não é uma doença individual, né, cara? Que não é a decisão de você não tomar vacina, mas é impossível você não conviver com mais ninguém. Vai conviver. Vai conviver, em algum momento você vai conviver. Então você, né, enfim. E aí, cara, a minha mãe... então eu virei pai da Nina na pandemia. Acho que a pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo. Né? Sem dúvida. E aí a Nina nasce em junho de 20. E, cara, transformador e tal. E aí eu passo um ano inteiro em casa de 2020, né? Com as duas principais áreas que eu atendia, que era futebol e música paradas. Nossa. Né? Música parou total, não tinha show, né? Teve as lives, né? Depois de um tempo também. Depois de um tempo, o Atitude gravou disco e tal, lançou. A gente se mexeu bastante, assim, perto de artistas menores que sucumbiram de vez, assim. E, cara, o futebol com as ações todas também paralisadas, né? Ninguém sabendo muito bem como que ia ser. E aí, mas foi pra mim, no fim das contas, também foi uma oportunidade de reflexão, assim, né? E aí virei pai, e aí fiquei muito em casa, que eu nunca fui de ficar muito em casa, assim. Fiquei muito em casa, comecei a gostar de ficar em casa, comecei a... Né? Conheceu uma senhora que morava lá. Conheci a Fernanda. Conheci uma moça que morava em casa, porra, gente boa ela, E rapaz. aí, cara, pô, já tinha um monte de coisa na cabeça e tal... E aí, em março de 21, vem a Covid da mãe, assim, que foram 17 dias, cara, foi absurdo, assim. Absurdo. 17 dias? 17 dias, assim, em nenhum momento pareceu, cara, que ia... Nenhum momento. Não teve nenhum momento que, vai... Não, foi do nada, assim. Ela, no dia 4, eu vi que ela tava tossindo muito e pedi pra ela ir lá no consultório do irmão do Fabrício, né, o Fabiano. E eu peguei um avião e fui pra Porto Alegre, no outro dia de manhã. Sabe, aquelas coisas que depois tu vai vendo que era... Em condição normal, você não iria de primeira, né? Não, cara, eu falei, eu tô indo pra aí, vou cuidar de ti e tal, porque os meus irmãos não tinham tido. E não tinha... Ninguém tinha se vacinado ainda, né? E eu já tinha tido. Então ainda tinha aquela história que, quem já pegou, já tem uma imunidade. Cara, daí eu fui, cheguei lá na sexta, a gente ficou na casa do meu sogro e da minha sogra, que estavam aqui. E a minha mãe morava num apartamento lá, que ela morava sozinha, meu sogro e minha sogra moram numa casa, então ficou uma casa grande. Então a gente ficou lá na casa, eu e ela, de máscara, ela no quarto, eu no outro e tal. A gente ficou sexta, sábado, domingo, segunda. Terça-feira, ela começou a ter falta de ar e foi pro hospital. Mas assim, a gente baixou no hospital e, passava o dia com ela lá e tal. Aí meus irmãos estavam indo também, todo mundo de máscara e tal. Eu te revezava pra ficar com ela e conversava e tal, mas ela no oxigênio, assim. Deu mais uma semana, na outra semana, o Fabiano falou que ia botar ela na CTI porque ela já tinha que ter melhorado. Falou, tá meio estranho. Mas não era assim, preocupante, sabe? Só precaução. Precaução. Ele falou, cara, eu vou colocar um catéter de oxigênio nela e tal. E aí ela vai. E aí isso foi na noite de quarta pra quinta. Na quinta,
E eu dormi lá essa noite. Na quinta de manhã eu desci, cara, pra encontrar com a minha irmã, que a minha irmã ia subir pra se despedir dela, porque ela não sabia que ia pra CTI. A gente não quis avisar ela pra ela não ficar preocupada. E aí no quarto, ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi entubada no quarto, daí foi pra UTI direto, já entubada do quarto. Isso 10 da manhã. Quando deu meio-dia, o médico conversou com a gente, aí a ficha caiu, tipo assim. Então, até então tava tipo assim, não, meu, a mãe tá indo, tá melhorando e tal. Meio-dia o médico conversou com a gente, 5 da tarde ele ligou que ela não tinha mais volta. No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Ah, ela teve 2 paradas cardiorrespiratórias e eu falei, tá, mas não tem? Ele falou, não tem mais. Eu falei, tá, mas é horas, é dias? Ele falou, não, é horas, vem pra cá. Se tu quer se despedir, vem pra cá. Daí eu fui com meu irmão lá e daí a gente falou com ela, assim, cara, foi muito maluco ver hoje, assim, que a gente viu ela, assim, desfigurada, né? Tava entubada e tal, e daí a gente voltou pra casa e ficou esperando o telefone tocar. E o telefone não tocou. E daí a gente eu acordei no outro dia, assim, era umas 7 e pouco, e tinha uma mensagem do Fabiano, né, que é o irmão do Fabrício, falando assim, cara, não sei nem te explicar, mas ela melhorou. Cara, eu sei gritando pela casa, assim, gritando e tal. Aí ele falou, é muito, né, muito difícil, mas, cara, ontem não tinha nenhuma chance. Agora tem 0,01, sei lá. Isso foi na sexta de manhã. Cara, daí foi sexta, sábado, domingo, e ela estabilizada. Muito mal, mas estável. E aí, né, eu comecei a contar a história do hospital porque, cara, eu comecei a postar nas minhas redes sociais, que até então eu não tinha falado nada. Comecei a postar nas redes sociais que eu tava lá e comecei a contar um pouco do que tava acontecendo. E, meu, vocês não têm noção a quantidade de gente que começou a me mandar mensagem. Mas muita, assim, muita. Tipo, teve um dia que eu contei, assim, que é difícil contar ali no Instagram, mas que a gente contou, assim, mais de 700 mensagens. Caralho. Tipo, absurdo, assim, absurdo. E das pessoas, tipo... Sei lá, cara, acho que por gostar de mim ali no Instagram, eu sempre fui um cara muito alto astral, assim, e tal, e eu tava na fase da Nina, né, tipo, bebê em casa, que, pô, o clima fica melhor ainda, assim. E aí, cara, uma galera começou a me acolher, assim, sabe, de um jeito muito massa, assim, e tal. E eu lembro que eu fiquei pensando, e na pandemia, especialmente, a internet virou um lugar de mais ódio ainda, né? Já mas na pandemia potencializou muito, né? Todas as brigas, politizações e tudo, os cancelamentos, o negócio do BBB e tal. E aí eu falei, cara, pô, por que... É um pensamento meio utópico, assim, né? Mas por que a internet, que é um lugar tão ruim, pode ser um lugar bom como tá sendo comigo? Porque me ajudou muito, muito naqueles dias. Por que o mundo não pode ser um lugar melhor? Né? Tipo, meio utopia, assim. Falei, cara, por que a gente não pode ter uma comunicação mais acolhedora? Por que se o André fala um negócio pra mim, eu tenho que achar que ele quer me fuder? Por que se o Rafa pensa diferente de mim, eu tenho que pensar que tem que matar tem ele. Que matar ele? Não tô dizendo que o mundo tudo é uma flor e vamos cantar abraçados aqui. Não tô dizendo isso, cara, mas, pô, será mesmo que a gente não pode se comunicar melhor? Conviver melhor? E aí surgiu a ideia, então, de falar sobre comunicação acolhedora, né? E aí, enfim, cara, a mãe acabou falecendo na segunda-feira e aí eu sempre penso, assim, que foi o último ato dela como mãe, né? Ela nos deu um tempo pra gente, né? Cara, se tivesse sido naquela quinta-feira, eu não tava aqui. Mas não tem a menor chance, cara. Minha vida tinha acabado, cara. Porque eu fico pensando nas pessoas que acontece de acidente, assim, que é muito estúpido, né? Então, aqueles 4 dias, assim, foi um respiro pra entender, cara, que aquilo ia acontecer e no fim aconteceu mesmo. E aí, eu comecei a estudar muito sobre... Comecei a ler sobre isso e comecei a estudar sobre vulnerabilidade. E eu decidi também que eu ia continuar postando. Porque eu sempre gostei de postar. Sempre gostei de dividir a minha vida ali e tal. Não só profissionalmente, né? Pessoalmente, eu gosto, acho legal e tal. E eu decidi que eu ia continuar mesmo que... Né, quando eu tivesse vontade. E aí eu fui me expondo, cara, destruído assim por dentro, mas, cara, me expondo e trocando. E aí, cara, comecei a receber relatos muito massa, assim, de muita gente que às vezes também não tem a habilidade que nós 3 temos aqui da comunicação, né, de saber escrever, de saber falar bem e tal, que vocês também têm. E aí, cara, as pessoas me escreviam dizendo, pô, tu botou em palavras o que eu tô sentindo, me identifiquei, me contando histórias, assim.
E aí acabou virando um livro, né? Que é esse aqui, que é o Conversas Acolhedoras. Onde é que eu mostro aqui? Aqui. Que é o Conversas Acolhedoras, né? A vida não é uma linha reta, que inclusive o nome não era... É bem legal. Hã? A capa é bem legal. Foi a capa da Japa. Que o nome era... que eu comecei a falar que o luto não era uma linha reta. Porque o que eu senti no processo de luto, assim, né? Que, cara, tinha dias que eu tava bem, tinha dias que eu tava mal. Há 5 minutos eu tava rindo aqui, e daí agora eu tô chorando, e daí agora eu já vou rir. E isso é o luto, cara. Não é, né? Acho que assim, o luto é individual, ele é muito de cada um, mas o luto que eu descobri, ele é isso, cara. Tinha semanas que eu tava, porra, animadaço, tinha semanas que eu tava, não queria nada e tal. E aí eu comecei a fazer uns conteúdos falando sobre isso, e a coisa foi pegando, aí fiz o livro, aí me convidaram pra fazer um TED. Que legal. Fiz o TEDx São Paulo aqui, que era um sonho que eu tinha. É um sonho, cara. Olha que legal. Cara. E, né, hoje eu vejo assim, que foi a minha mãe que realizou comigo, assim, pra eu estar ali. Preferia não ter realizado, né, esse sonho, mas eu sei que ela também ficou feliz. E aí eu comecei a falar um monte, e eu fiz um vídeo sobre o luto, que eu publiquei no dia 2 de novembro. E aí, eu mandei para um amigo meu ver antes, que é o Rafa do Share, que aliás, é um cara bem legal de trazer aqui no Fórum Sério, vou conectar vocês. Boa. E daí o Rafa olhou e falou assim, me mandou uma mensagem, falou, meu, muito foda, velho. Cara, tu é tipo o embaixador do luto, cara. Pô, isso aqui tem que, até brincou, isso aqui tem que ir pro Netflix. E eu falei assim, não, cara. Não quero ser embaixador do luto. Não, bicho, tá louco? Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero falar da vida, cara. E aí, o livro tava na gráfica. Tipo, parem as máquinas, assim. Fabrício querendo me matar e tal. E aí, porque o nome do livro era O Luto Não é uma Linha Reta. Eu falei, cara, para. Não imprime, porque não é esse o nome. Aí mudei o nome do livro pro A Vida Não é uma Linha Reta. Cara, aí passei a falar disso, né? Fiz o livro, fiz o TED, tenho feito conteúdos falando muito disso. Trouxe isso pra minha área de atuação hoje, que é a IJA, né? Muito por isso eu quis vir. Que também pode, para quem acredita aí no sobrenatural, me parece muito que é um empurrão ali sem também. Dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, assim, tudo foi... De alguém que tá olhando ali, né? E aí, cara, tenho feito bastante conteúdo assim sobre isso. Montei uma palestra pro ambiente corporativo falando sobre isso, né? Que eu acho que tem muita gente que é do empreendedorismo, que ouve, ou do startup, ou ambiente corporativo, enfim, do mundo dos negócios. Cara, que é assim... acho que quando a gente fala de comunicação não violenta, por exemplo, ou outro, né, que é do macho, que é super reconhecido, ou outras iniciativas, acho que tem muita gente que tem um ranço por achar que, de novo, vai ser essa coisa, vamos se abraçar, e vamos sorrir, e vamos cantar. Cara, não tem nada disso. Né? A comunicação acolhedora, ela é baseada em dizer o que precisa ser dito da melhor maneira possível. Uhum. É isso, cara. A gente não precisa abrir mão do resultado, sabe, numa empresa, porque tu não pode abrir mão do resultado numa empresa. Não sempre, né? Parece que a impressão que eu tenho é que isso é um conflito que eu tenho pra caramba, de parecer que as pessoas não podem ser humanas, né? Até para dar feedback, para dar um feedback, não vou nem falar de ruim, um feedback bom. Sim. Assim, não posso demonstrar que essa pessoa é valiosa porque ela vai depois querer pedir aumento, vai me valorizar, então tem que ser durão, não pode... Isso é um negócio muito difícil de lidar mesmo, cara. Isso é o que mais me chama a atenção da capa do livro, é isso, assim, quando tudo começa num emaranhado de ideias, né, cara? Tipo, tá tudo bagunçado na nossa cabeça, né? E desatar esse nó, não é que ele sai retinho, né? Vai saindo num espiral, cara, é aquela velha história do o chefe não pode ser legal porque vai perder o respeito da galera. Cara, que mundo é esse, cara? Não é esse mundo que eu quero viver, tá ligado? E vai muito com a mentalidade de muita gente que empreende, né? De mostrar o avião, mostrar o jato e ser não sei o quê. Porra. Cara, de novo, não precisa, né? Eu tava... na minha palestra eu dou 3 exemplos, assim. Um deles é a Ambev, recentemente, colocou uma VP de saúde mental. Fudida. E aí? Cara, a Ambev é reconhecidamente uma das empresas mais agressivas que a gente tem. Moedora de gente. Pô, cara, e os caras estão olhando pra isso, cara. Pô, o Brent Esk, lá, o CEO do Airbnb, quando dá a pandemia ali que ele tem que demitir uma galera, ele faz uma demissão em massa que é incrível, cara. O cara faz uma puta carta,
né? Ele sabe que é uma marca que se relaciona com todo mundo, blá, 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 blá. Então, assim, tem jeito, tem maneiras de não tirar né, o olho do resultado, mas, cara, fazer as coisas de uma maneira mais acolhedora, né? A gente precisa. Pra mim, esse é o ponto. É uma questão de necessidade, cara. Nesse ritmo que a gente tá indo, a gente vai se matar. Não sustenta, Não cara. sustenta. Não sustenta, eu também acho. E tem a minha esposa, a doutora Marina, ela é advogada trabalhista, ela fala, cara, 99% das ações trabalhistas, elas iniciam por uma relação ruim entre quem demite e quem é demitido. Não é pela hora extra. Uhum. Ela começa pela pessoa sair puta da vida, da empresa, e querer vingança, vai. É assim, cara. E é muito, acho que disso, das pessoas não saberem ou se bloquearem a conversar, se bloquearem a abrir sentimentos, falar de vulnerabilidade, falar, cara, eu sou uma merda nisso, você é bom nisso, você é uma merda nisso, eu sou bom nisso. Pô, aí vamos complementar e fazer o... Mas é pelo fato de não ter uma comunicação, vou parafrasear aqui, acolhedora, cara. Porque é isso, você vem insatisfeito, aí você não conversa com ninguém, aí você não tem espaço para falar com ninguém. Aí o teu chefe, teu gestor, seja lá quem for, não te dá espaço para falar. Ou até te dá, mas você não imagina que ele te dê esse espaço. Cara, quando você vai chutar o balde assim, porque você já tá no limite, cara. Quer dizer, você já passou do limite. Comunicar né? é difícil pra caralho. É difícil, real, cara. É Mas muito difícil, cara. Mas precisa sentar e conversar, cara. Isso em tudo, cara. Em todas as esferas, tudo. né? Relação marido e mulher, É isso, pai e cara. filho. Cara, tem uma frase que eu uso muito que é diálogo gera confiança. Pra caralho. Cara, pense nas pessoas que vocês mais confiam na vida. São as pessoas que vocês conversam, cara. Se não conversar, é difícil gerar uma relação de confiança, né? Então, e aí tem jeitos e jeitos de conversar, né, cara? E eu tenho uma... Pode falar palavrão? Pode, né? Opa. E eu tenho uma máxima comigo, cara, que ela é uma máxima de bar, que é a seguinte, né, cara? Cara, vamos ser legal, cara. Ser cuzão dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porra, você tem que brigar, Exato. tem que ser trouxa com a pessoa, tem que gritar, tem que... Não, porra, irmão, não. Cara, seja legal, velho. Não, e depois Seja daquele legal. segundo de raiva, assim, você para e fala, pra quê, velho? Cara, que ontem, cagada, meu. engraçado, ontem, cara, eu tava com meu filho e ele precisava fazer uma lição de casa. Aí ele não fez durante o dia, aí chegou às 9 horas da noite, que foi a hora que eu cheguei em casa, falei, não, vamos fazer. Cara, chilique, velho, chilique. Meu, espetáculo. Beleza. E o João é do bem. E ele é tranquilo, Ele é cara. do bem. Aí beleza, pegamos as coisas e falei, tá bom, não vai fazer? Tudo certo, você tem escolhas na vida. Você não vai fazer, você vai perder privilégios que você tem. Por exemplo, não vai ter videogame, não vai ter mais telefone, você vai chegar em casa, você vai ter que fazer de manhã. Já que você deixou pra fazer à noite... Você falou com essa calma? Falei, cara, falei. Parabéns. Pior é que eu Pô, falei. me ensina. Pior é que eu falei, espetáculo. Retirou as folhas, guardamos, sobe pro teu quarto. Passou, sei lá, meia hora, parou o choro. Deu mais uns 5 minutos, foi lá falar com a Marina. Desculpa, mamãe, não sei o que. Falou comigo, desculpa, eu vou fazer a lição. E aí, enquanto ele fazia a lição, a gente começou a se divertir, porque tinha umas coisas da lição que era tipo entrevistar a mãe, pra saber que livro gosta de ler. A gente falava umas besteiras. Aí ele escreveu e falou, fui bobo, né, papai? Não precisava ter feito esse escândalo todo. Eu falei, pois é, João. E a gente agora tá aqui se divertindo em família, olha que legal. Então, a comunicação, ela é muito difícil, cara. Assim, mas Não, esse é um puto exemplo de como funciona. É difícil pro João, mas é difícil pra nós, né, Igual, cara? cara. Demais. Igual. E como funciona, né? Essa percepção, né? Depois de um tempo, imagina trazendo... que a gente não... Espero que a gente não dê chilique, não chore por aí, mas que a gente fica puto e não sei o que e tal. Depois passa o que o Rafa falou. Puta... Por nada, velho. Puta... E a gente ainda cria algumas barreiras na nossa cabeça de não ter... Eu não sei se eu vou falar maturidade, porque aí é a maturidade do João de virar e falar assim, pô, eu fui bobo, né? Sim. E a gente guarda e fala, puta, foi mal, velho, fiz cagada, não devia ter feito o que eu fiz, cara. A gente não tem essa maturidade, E essa coisa, cara, da perda, assim, cara, ela mexe com um negócio que é os clichês, né? E os clichês, eles não são clichês à toa, né? Eles são clichês, porque eles são muito verdadeiros, né? E, cara, essa coisa do, diz hoje o que tu tem pra dizer, cara, vive o que tu tem pra viver. Cara, isso acho que na pandemia todo mundo refletiu um pouco sobre isso, né, cara? E aí, acho que a relação com o trabalho, assim... Não sei quem, cara, que falou esses dias um negócio muito bom, assim, que dinheiro só não é muito importante pra quem já tem. Maravilhoso, cara. É verdade. Cara, né, esse papo de, não, dinheiro... Claro que é, cara. É óbvio que o dinheiro é muito importante. Mas, cara...
tem que ter um equilíbrio, cara. Tem que ter um equilíbrio. Você tem que encontrar. E aí cada um, porque, né, cada um tem uma realidade. Né? O meu equilíbrio pode ser muito diferente de vocês, pode ser, né, completamente diferente de alguém que tá nos ouvindo aí e tal. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Cara, hoje a gente tava falando da Ija, né, que é lá em Porto Alegre e tal, eu tô aqui e tal. Cara, hoje eu não... olha, não vou dizer não abro mão, mas para abrir mão teria que ser algo assim, muito conversado de não trabalhar em casa. Por causa da Nina. Eu não quero, velho, eu quero ficar com ela. Eu quero tomar café com ela como eu tomo. Eu quero levar ela e buscar ela na escola. Então a minha vida encaixou. Cara, eu tenho o privilégio de poder fazer isso agora. Claro. Em outras épocas da vida, talvez eu não pudesse. Cara, agora eu posso. Eu não vou abrir mão disso por nada. Dúvida. O Fora de Série quer te contratar aqui, os caras vão pagar um salário que é 4 vezes o que tu ganha, que vai te dar um futuro... Beleza? Caneta. Beleza, vamos. Mas, cara, muitas vezes eu já fiz coisas que não eram tão importantes quanto a minha família ou a vida e que, cara, hoje eu não... Essas coisas demora pra aprender. Acho que só no exemplo que você deu, inclusive, também não significa que você não pode desabafar um dia, né? Não, Você tem o direito de desabafar. E o desabafar, ele ajuda a desopilar, inclusive, né, cara? Total. Só que saiba que se você desabafar de um outro jeito com uma outra pessoa que tá próximo, teu filho, tua esposa, seja lá quem for o teu colega de trabalho, você pode causar um problema de Mas é que uma merda, mas então... Nós homens, especialmente, a gente não põe os sentimentos pra fora, né, cara? A gente guarda pra dentro, né? Tem outra coisa que eu falo na palestra sobre botar pra fora, que é o seguinte, né? E a chance que tem de você chegar aqui e falar pro André assim, André, putz, cara, tô muito legal hoje. Qual é a chance de 0 a 10 do André olhar pra ti e falar assim, porra, não fica assim, Rafa, bora gravar e se animar, cara. É muito grande, não é? Não é por mal. É normal de que a pessoa fique bem. Só que quando a gente tá fazendo isso, a gente não tá abrindo espaço pro sentimento da pessoa. Verdade. E aí, cara, isso é muito comum, cara. Eu li algo sobre isso e aí eu tenho pensado muito sobre isso, né? A gente, não é por mal, mas a gente fecha aquela porta. Não fica assim, como se tu não tivesse o direito de ficar assim, né? Cara, tem o direito de ficar brabo, né? Tem o direito de ficar triste, tem o direito, enfim. O que deu merda? A primeira pergunta é o que deu merda? Você tem vontade pra falar aí. Mas, ô Gui, pra gente encerrar aqui, cara, dicas de uma comunicação acolhedora pra galera aí que empreende, assim, cara, eu acho que... Isso faz diferença, isso muda negócio, né? Cara, eu acho que... já falei uma das que eu mais gosto, mas vou repetir ela aqui, que é o dizer o que precisa ser dito, mas da melhor maneira possível, né? Não é sobre passar a mão na cabeça, não é sobre aceitar tudo, não é sobre isso, cara. Mas é sobre, cara, dizer as coisas de um jeito um pouco mais legal. Firme, não tem problema. Mas, cara, tem jeitos e jeitos de ser firme, né? Tem uma outra coisa que eu acho que é... Porque a comunicação acolhedora, ela não é só sobre falar, né? Muitas vezes ela é sobre ouvir. E mais do que ouvir, sobre pensar, cara. Então, uma outra dica é pense mais. Para e pensa, cara. A gente não precisa responder tudo de maneira imediata. Do WhatsApp ali. Não, cara, a gente não pensa mais, velho. Tudo a gente nem pensou e já respondeu. Então, eu acho que pensar é muito importante. Inclusive, usei uma história que tu me contou uma vez. Não vou dizer o nome, que eu não sei se pode dizer, mas de um jogador que tu fazia uns trabalhos, trabalha teu amigo, e que disse que ele não toma nenhuma decisão na hora, que ele sempre diz que vai pensar mais um pouco. Sim. Tu me contou isso lá no almoço uma vez e eu nunca esqueci disso. Então é bem isso, cara. Pensem. De novo, tá, gente? Eu tô sendo meio repetitivo nisso. Não tô falando que cada pergunta que nos fizer a gente vai parar, olhar pro céu e pensar. Não é isso. Mas, cara, a gente tem que se dar esse tempo de pensar, né? É muito importante. Outra coisa... Mesmo no mundo dos negócios, sem tirar o olho de concorrência, de meta, de coisas que são complexas, mas nem todo mundo é seu inimigo. A gente tem que parar com esse negócio, cara. Você não vira uma briga, né? Tudo é uma briga dentro da empresa, o meu colega é meu inimigo, o outro departamento é meu inimigo, a outra empresa é minha inimiga. E, de novo, cara, existem concorrências, existem disputas, né? Mas quando você começa a olhar para as pessoas não como inimigos, e sim como, de fato, sei lá, concorrentes, é completamente... diferente. Cara, eu acho que é isso, assim, eu acho que é muito baseado nesse pensar, nessa calma, nesse respiro, em escolher as melhores palavras, sabe? Em lembrar que é uma pessoa do outro lado, né? Acho que a internet, ela fez a gente esquecer isso, né, cara? Ela fez a gente esquecer que são pessoas lendo, né? Cara, esse negócio de ler comentário de portal, de Twitter, cara, ele é insano, né? Ele é. Então, uma dica pra isso é não fale na internet o que você não diria na cara de alguém. Lê o teu comentário. Eu diria isso olhando pro Rafa, eu diria isso olhando pro André. Não. Cara, tu não escreve o que tu tá dizendo pra ele. Verdade. Fudido. Deixem as armas de baixo, pra baixo.
né? Clima bélico não combina com nada. Um vai sair morto e outro ferido, se os dois não saírem mortos. Então é isso aí, né, galera? Boa, Andrezão. Referência. A gente sempre termina aqui perguntando quem é ou quem são as referências. Pô, agora me pegou desprevenido. Guilherme Alf. Rafael Capelli e André Barros, né? É isso aí, turma. Encerramos massa. Eu deixo nem terminar, né? Cara, Mas eram positivas. Tá, pô. Vocês também tá mal a explicação. Dá o briefing, né? Cara, eu vou citar uma referência assim que eu tenho olhado até na minha carreira como produtor de conteúdo, né? Que acabamos falando bastante da IJA aqui, mas a minha carreira como produtor de conteúdo é uma coisa que eu me interesso muito em aprender, estudar e tal, cara, que é a Brené Brown, né? Que fala de vulnerabilidade, tem vários livros sobre vulnerabilidade e tem uma história de vida muito legal. Ela tem um documentário no Netflix que é uma palestra que é sensacional, assim, vale muito assistir e ler os livros da Brené Brown. Ela é uma referência pra mim, assim, uma mulher que eu olho e hoje tenho me inspirado bastante, assim. Foda. E ó, tem mais um livro aqui. Tem mais um livro aqui. Esse é pra galera de RP. Aí, ó. Pra quem? Cadê? Aqui. O Manual do Novo RP. Esse livro é uma vitória na minha vida, cara. É um livro da editora da PUC, cara. Você tem noção? Sou um aluno nota meia dúzia de nota lá na PUC. Passei com as calças na mão na faculdade, agora tem um livro acadêmico publicado. Mas, cara, você reúne aí o que eu... melhorou foto, mesmo, né? Mas melhorou, tá bem. Já tava bem, melhorou. É um manual para jovens RPs, cara, para não cometerem os erros que eu cometi. Também entrevistei vários RPs que estão aí. Entrevistei galera de agência, entrevistei pesquisadores, entrevistei galera do mercado corporativo também. Falo de novas áreas de atuação para RP, falo das principais habilidades. Então, cara, um livrinho rápido de ler, assim, lendo uma sentada que ajuda um pouco aí a galera, que é o meu grande sonho, né? É poder ajudar esses novos profissionais de RP. O Alf vai deixar os links com a gente coloca os links na descrição do vídeo. Boa. E é isso, rapaziada. Alf, quem quiser te encontrar no @ Guilherme Alf em todas as redes. Em todas as redes sociais. E se você quer saber mais do Fora de Série, também busca @Fora de Série em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, em todos os lugares sempre @Fora de Série. Se você quiser ver esses olhos lindos do Rafael Capelli, @Rafa Capelli. A mim, se você quiser dar umas bisolhadas, é @0 André Barros. E a gente se vê na semana que vem. E tem o site www.foradesérie.com. A gente se vê semana que vem. Valeu.